Segue-me. O imperativo de Jesus, dirigido ao apóstolo e evangelista São Mateus, inicia o comunicado de Sua Excelência Reverendíssima, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, digníssimo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, presidente da Sociedade Mineira de Cultura, grão-chanceler da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o qual, no cumprimento de suas atribuições estatutárias, conforme disposto no artigo 16, inciso 7º, e nos artigos 26, caput e 27 do Estatuto da PUC-Minas, após obtido o níquel obstat da Sé Apostólica, sob o selo de Sua Santidade, o Papa Francisco, através de seu dicastério para a Educação Católica, tendo realizado ampla ouvidoria para configurar o perfil requerido do candidato, nomeou-me reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais para o triênio de outubro de 2022 a outubro de 2025. A Vossa Excelência Reverendíssima, Pai e Esposo dessa amada Arquidiocese, mente brilhante e incansavelmente articuladora de itinerários inovadores, minha reverente fidelidade e filial gratidão pela confiança em mim depositada para o exercício do cargo de reitor de tão amada e relevante instituição que há décadas, neste belo horizonte da capital mineira, forma profissionais de alta estirpe acadêmica, científica e técnica e à qual, há 3 lustros, tenho o privilégio de servir como professor. Aqui, neste campus simbólico, significativamente chamado de coração eucarístico, na labuta semanal dos percursos de sala em sala, tecendo saberes, semeando horizontes, alimentando sonhos, acolhendo olhares, motivando questionamentos, com os alunos, particularmente os do curso de teologia, fui me dando conta de que, com o tempo, consolidava-se em mim o que o pioneiro da dialética, Heráclito, certa vez dissera: quanto mais eu me dou a ti, tanto mais eu me tenho a mim. No processo do dar-me aos alunos, devolvia-me a mim mesmo, adentrando-me no mistério do que o magistério nos permite com o tempo compreender. Formamos e somos formados. Damo-nos de nós aos outros, e quanto mais de nós saímos, mais paradoxalmente nos reencontramos no acesso ao umbral do verdadeiro saber, que se constitui no vislumbre de que a doação do que somos e fazemos é o mais precioso tesouro que portamos. Ao Instituto de Filosofia e Teologia, solo no qual cultivei e me fui contemporaneamente cultivado pelo diálogo frutuoso com a coordenação, com as professoras e professores, e particularmente com os alunos, razão de nosso estar aqui, meu reconhecimento, minha estima, minha gratidão. A Vossa Excelência Reverendíssima Dom Joaquim Giovanni Mal Guimarães, Bispo Auxiliar de nossa amada Arquidiocese, a quem admiro e respeito por sua dedicação e competente gestão, reconhecido, agradeço-lhe. Fazendo minhas as palavras do comunicado de nomeação do Senhor Arcebispo Metropolitano, que menciona as importantes conquistas, inovações e avanços de seu período de 15 anos de reitorado. E suplico ao bom Deus copiosas bênçãos sobre seu ministério episcopal, a serviço do povo de Deus, na Igreja de Cristo, a fim de que persevere e seja feliz na proclamação testemunhal daquele lema estampado em seu brasão episcopado, porque Deus é amor. Segue-me. O chamado de Jesus insere Mateus em uma perspectiva hermenêutica diversa. É preciso agora abandonar o telônio. À semelhança de Pedro, André, João e Tiago, os quais abandonaram suas redes à margem do lago de Genezaré. O telônio, as redes, o passado em síntese, não pode ser visto somente como realidade pretérita. É agora bagagem. Experiência de um tempo que possibilita no presente o passo ao futuro, onde o que conta não é mais e não poderá ser, pela natureza inerente ao processo, o horizonte do discípulo, mas única e somente o horizonte do mestre.
O discípulo não tardará a entender que, em direção ao horizonte do Mestre, encaminhar-se-ão seus sonhos, repousarão suas preocupações, e nos passos do Mestre, caminho, verdade e vida, haverá de se construir a identidade, porque anseia. Não é próximo o tempo em que entendi que minha história pessoal não se constrói simplesmente a partir dos fatos e contextos que a compõem, mas particularmente a partir da memória, que se estabelece das releituras que, por escolha de vida, decidi lançar sobre os fatos e contextos que compõem o mosaico do meu itinerário. Isso aprendi de minha avó paterna, Luciana Antero dos Santos, minha segunda mãe, a qual, após a partida precoce de minha mãe para o céu, para nós precoce, mas não para Deus que tudo sabe e governa, fez-se próxima de nós, com a tenacidade de neta de imigrantes italianos, ensinando-nos a honestidade do trabalho, a solidariedade para com os mais necessitados, o valor da família e, no meu caso, muito particularmente, a centralidade da fé em Cristo e a devoção à Virgem Maria e aos santos. Em memória dela, saúdo meu amado Pai que aqui se faz presente, e na pessoa dele, todos os familiares que comigo compartilham do privilégio de ter na veia o sangue de antepassados resilientes em sua vida à luz da fé católica. Segue-me. A data escolhida por Dom Valmor para publicar minha nomeação como reitor da PUC Minas e também esta data de transmissão de cargos inserem-me no simbolismo eloquente do pontificado de Sua Santidade o Papa Francisco, o qual escolheu como lema de seu brasão episcopal o mote Miserando atque eligendo, frase de São Beda, o Venerável, em uma de suas homilias, na qual comenta o santo o episódio da vocação de São Mateus. Na data de hoje, também o Santo Padre celebrou em Roma o seu onomástico, na festa do Poverello de Assis. É curioso, porque meu primeiro desejo vocacional era o de ser franciscano, pois foi lendo sua biografia na viagem de retorno de Aparecida a Nepomuceno, após ter participado da celebração presidida por São João Paulo II em Aparecida, em 1980, em sua primeira visita ao Santuário Basílica, ali me senti chamado a ser presbítero da igreja. Mais tarde, em uma possibilidade única de ter cantado a voz de Cristo na Sexta-feira Santa, no Vaticano, pude dizer isso a ele. Ele me perguntou de onde eu era, e eu pensei, como dizer a ele que sou lá do sul de Minas, da Diocese da Campanha? De repente pensei, sou do Brasil, Santidade, de Minas Gerais. E ele me perguntou, de Belo Horizonte? A data de hoje vincula-me à origem de minha vocação, a São Francisco, a seu radical seguimento de Jesus Cristo, e contemporaneamente vincula-me ao nosso amado Papa Francisco, a quem renovo minha obediência filial e compromisso eclesial de dedicação total à Igreja Católica, em cujo seio entendo o que significa ser humano e aprendo a sê-lo a cada dia, recordando a frase de São João da Cruz, quanto mais alguém se santifica em Cristo, mais humano se torna. E assim, diante do novo humanismo ensinado pelo Papa Francisco, recordo que este humanismo não poderia encontrar raízes que em Cristo, em seu Evangelho. A data de hoje se reveste ainda, nos seus simbolismos semióticos, de um segundo significado, o qual me emociona e me conclama aos sinais da graça em minha vida. Quando eu viajei para Roma pela primeira vez para a realização dos estudos bíblicos, ali cheguei na data de 26 de agosto de 1998, festa da Transverberação de Santa Teresa de Jesus, episódio que inspirou a renomada escultura de Bernini, o Êxtase de Santa Teresa, que se encontra na Igreja de Santa Maria da Vitória, nas proximidades da Praça da República, em Roma. Ali, eu iniciava um importante processo de pós-graduação, que me trouxe mais tarde a esta universidade como professor. Na data de hoje, quando inicio o processo de serviço à comunidade universitária como seu reitor, comemora-se o dia em que Santa Teresa faleceu. Suplico a essa grande santa, patrona dos professores,
a intercessão por todos aqueles e aquelas que colaboram na direção dos vários departamentos da PUC Minas, não somente professores, mas funcionários, alunos, para que possamos ser animados com aquele ardor, alegria e disposição que lhe eram tão peculiares, para que aquilo que reza o artigo 2º do Estatuto da PUC Minas seja sempre mais testemunhado por todos nós aqui da comunidade universitária. Garantir a presença cristã no mundo universitário, exercendo as atividades fim na fidelidade aos princípios da doutrina cristã e da Igreja Católica, na reflexão permanente sobre as aquisições do conhecimento humano, no empenho institucional a serviço da família humana, em sua busca do desenvolvimento cultural e social. Segue-me. Entro para a função que me é conferida, usando a significativa e feliz expressão de nosso arcebispo metropolitano como o 8º primeiro servidor desta universidade. O número 8, na tradição cristã, é referência ao dia do Senhor, domingo, e, portanto, a Cristo em sua própria pessoa. O dia da ressurreição de Cristo é, ao mesmo tempo, o primeiro dia da semana, memorial do primeiro dia da criação, e, ao mesmo tempo, o 8º dia, dia em que Cristo, após o seu repouso do grande sábado, inaugura o dia que o Senhor fez para nós, o dia que não conhece ocaso. Seja o nosso serviço, como 8º reitor desta instituição, serviço de amor a Ele e aos que desta comunidade universitária fazem parte. Seja a nossa norma suprema o seu Evangelho, seja o nosso horizonte o próprio Cristo. Somente assim, face aos tantos desafios de nossa sociedade, marcada por contravalores, na contramão do que queremos como cristãos, poderemos ser portadores daquela esperança que, qual chama, nunca se apaga e a qual não compactua com a injustiça, com a violência, com a desigualdade e com a exclusão. À Virgem Maria, sede da sabedoria, consagro minha missão, para que seja marianamente serviço de escuta a cada um em sua individualidade, serviço de acolhida a cada um em sua diferença, serviço de atenção a cada um em sua necessidade, serviço de presença silente quando as palavras se fizerem desnecessárias, dando lugar à eloquência dos gestos, serviço de comunhão colegial diante do que requer paciência e persistência em comum espera pelo advento de novos tempos, de novos caminhos que nos conduzam ao horizonte desejado e que aqui, particularmente neste solo, pela força hermenêutica que o constitui, este horizonte sempre haverá de ser belo.